fazer um momento. Ah, tá gravando. Porque a gente vai fazer um momento aqui de troca para vocês conversarem aí com os grupos de quem vocês são e como é que vocês estão chegando. E aí, logo depois, em sequência, que a gente fizer esse momento aqui de check-in, né, de falar como que a gente tá, como é que o nosso coração tá, quem nós somos, né? A gente vai ter aqui a exposição das nossas duas painelistas. A gente também conta com a presença aqui hoje da doutora Clarice, que ela é promotora de justiça. Antes de mais nada, seja muito bem-vinda, viu, doutora Clarice? Muito obrigada pela presença, né, por participar dessa noite com a gente. E aí, em seguida, a gente vai ter um segundo momento aqui de divisão em grupos, que a gente também vai ter a oportunidade de fazer uma troca. E aí, nessa primeira troca, antes da gente começar essa exposição, eu vou pedir o André aqui para fazer essa separação do grupo. E aí, eu quero que vocês conversem aí nesse grupo. Vai ser 5 minutinhos para essa rodada, tá, gente? Falando quem é cada um e como é que vocês estão chegando para essa noite de hoje. Oi? Oi. Não, faltou uma pessoa. Agora foi. Ei, gente, é rápido, né? 5 minutos, quando a gente vai conversar e fazer essa troca, né? Mas eu espero que vocês conseguiram aí falar um pouquinho, né? Como é que tá a expectativa para essa noite e que vai ser uma noite de muita troca, assim, eu tenho certeza disso, né? E para começar, né, eu gostaria de mais uma vez aqui agradecer a presença da doutora Clarice. Eu vou convidá-la aqui, né, para conduzir aqui essas painelistas para essa nossa troca hoje. E aí eu gostaria de apresentar aqui a doutora Clarice para vocês, a Clarice Pérez do Nascimento Nassif Mendes, né? Ela é graduada em Direito pela Universidade FUMEC, ela é especialista em Direito Constitucional pelo IEC, PUC Minas, e ela é promotora de Justiça do nosso estado de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Clarice, essa noite. Eu te passo aqui a palavra agora para você nos acrescentar, né, nessa noite. Muito obrigada, boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer a SEDA, o Instituto Arco e a todos os participantes e falar que é uma honra estar aqui ao lado de todos vocês para contribuir com o diálogo de proteção animal. Hoje, a gente vai tratar dos temas desafio da realidade, demandas e a capacidade de suporte, e também o desafio no manejo dos animais tutelados pelas organizações e protetores independentes. E temos com a gente a doutora Laisa Bonella, médica veterinária, formada pela PUC Minas, mestra e doutora em ciência animal, epidemiologia pela UFMG, pós-graduada em medicina veterinária legal pela Qualitas, professora titular da Faminas BH, membro do Comitê de Saúde Mental da Faminas, analista ambiental do Instituto Arbo, coordenadora científica do IMVC, membro da Comissão Estadual de Saúde Única do CRMV de Minas Gerais e presidente da Comissão Nacional de Desastres em Massa Envolvendo Animais, pelo CFMV, Conselho Federal. E também a doutora Ana Liz Bastos, médica veterinária, mestre e doutora pela Escola de Veterinária da UFMG, conselheira e membro da Comissão de Saúde Única de MVC do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, vice-coordenadora do Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo, consultora técnica da Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais, da SEDA do Ministério Público de Minas Gerais e coordenadora da capacitação para a gestão do MPCG para os municípios do programa Prodevida da SEDA do Ministério Público de Minas Gerais. Duas pessoas muito envolvidas e muito capacitadas para o nosso diálogo de hoje. E aí eu vou agora passar a palavra para que elas possam iniciar esse diálogo. Por favor, quem vai começar? A doutora Laisa ou a doutora Ana Liz?
Sou eu. Isso, a Ana. Ana, seja bem-vinda. Doutora Clarice, muito obrigada. Que carinho da sua parte nos apresentar com tanto carinho. E, Ana, fica à vontade, viu? O espaço é todo seu. Obrigada. Obrigada, obrigada, doutora Clarice. Como a Liza falou, né, esse carinho de estar aqui, os promotores. Obrigada ao Instituto Argo, né, pelo convite, pela, né, a iniciativa de estar mantendo aí essa iniciativa da SEDA, que é esse diálogo com a proteção animal, que é tão importante, né, porque os protetores, né, precisam mais do que tudo ser acolhidos, né? Não me lembro qual evento que foi, não sei lá se foi lá em São Paulo, mas a gente falou muito, né, de que a gente precisa acolher os protetores uns aos outros e a gente, e nós principalmente quanto médicos veterinários, né? E aí a gente estava até brincando, falei, tem que fazer um grupo, né, de apoio para esses profissionais como nós, né, os protetores, que a gente sofre muito, né, pelo estresse, pela compaixão. Então a gente precisa estar unido, né? E o protetor, mais do que a gente que é médico veterinário do coletivo, a gente sofre igual, porque a gente está junto, né? Mas pelo menos a gente está na profissão, de alguma maneira a gente está um degrau acima, às vezes melhor, né? Mas a proteção animal não é fácil, assim, realmente. Vou colocar meu cronômetro aqui, porque às vezes quando começa eu empolgo para não ter problema. E então, assim, a gente precisa estar junto para discutir esse problema da questão dos animais, né? De tutelar os animais, de abrigar os animais. Então, assim, os desafios, né, pensando aqui na minha fala, eu enchi duas páginas assim rapidinho, quantos desafios, né, os protetores têm. Eu não sei aqui quem de vocês aqui tem abrigo, tem animal em casa. Levanta a mãozinha aí, só para eu ter uma noção, né? Tem a mãozinha também no Zoom aí, levantar a mão só para eu saber, assim, imagino que, né, a maioria por estar principalmente aqui, mas é realmente, né, um problema bastante complexo, né? Primeiro, assim, por que que, né, a gente tem tantos animais, vocês assim, pela falta de política pública, né? Que hoje eu considero que a gente está num momento muito bom para as políticas públicas para cães e gatos, né? Hoje a gente tem até o programa nacional, federal, né? Hoje o Ministério do Meio Ambiente abraçou isso, a gente ficou anos lutando, brigando com o Ministério da Saúde aí, sendo que agora, né, como mudança de governo, não estou aqui para falar de governo A ou B, não é o objetivo, mas a gente hoje tem, né, um governo que vai implantar e que vai incentivar os municípios a fazerem as políticas públicas e aonde a proteção animal nunca vai deixar de ter serviço, gente, porque o manejo ele é um tripé, né? É a comunidade, a proteção animal, que é a sociedade civil organizada, e a prefeitura. Sempre a proteção vai ter o seu papel, né? Importantíssimo, porque tem estratégias como adoção, né? Tratar de colônias de animais, que o protetor ele é vocacionado, mesmo que no serviço tenham bons profissionais, a proteção precisa estar junto, né? Porque esse amor que vocês têm é diferenciado, e isso faz toda a diferença no evento de adoção, né? No monitoramento dessa adoção. Então, assim, eu imagino muito, às vezes a gente, quem é mais velho, eu já estou aí, pode ser que eu não veja ainda um mundo melhor, mas com certeza no futuro a proteção vai só falar de educação, vai só promover adoção, né? Não vai ter que fazer o que nos leva a colocar esses animais na nossa casa, que é o recolhimento, né? Porque a gente estava até brincando. O protetor vê o animal em sofrimento e já fica louco. E se não recolher naquela hora, fala, não posso, vai para casa, não dorme, né, gente? Fica pensando naquele animal, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, e aí, né? E
Então, assim, eu acho que o primeiro desafio é saber qual é aquele animal que a gente realmente vai precisar recolher, né? O que a gente trata muito na capacitação, que é o recolhimento seletivo, e que a gente prepara, por exemplo, o agente de endemias, né, quem está recolhendo o animal, para saber realmente quem é aquele animal e se ele precisa ser tirado da rua naquele momento. Não estou falando, a maioria das vezes é um animal de sofrimento, né? O atropelado, é envenenado, mas existem alguns animais que você acha é filhote, é um cachorro pequeno, não sabe. E muitas vezes o que a gente prepara a prefeitura é para que corra o entorno, para saber se tem alguém, se pode ficar, se eu posso contar com a comunidade, né? E a proteção, muitas vezes, viu aquele animal, não tem tempo, não tem quem para ajudar. Então, acho que o primeiro desafio é a gente saber qual animal mesmo que a gente precisa recolher de fato e outro que a gente vai ajudar de outra forma. A gente sempre tem que acolher, mas nem sempre precisa brigar, né? Então, eu acho que o primeiro desafio é a gente pensar nisso. Qual animal realmente nós vamos ter que tirar da rua, né? Ou aquele que a gente vai conseguir cuidar dele ali, né? Ou só castrar e devolver hoje, né? Isso aí, o SED, não só para gatos, mas para cachorro também, as pessoas falam no RED, né? Que é o recolhimento. Então, isso eu acho que é o primeiro desafio, saber se eu vou recolher ou não aquele animal. E aí, o segundo desafio, né, vem com esse animal, se ele é dócil, se ele não é. Eu sei que tem muito protetor que tem uma habilidade que nenhum veterinário tem, né? Ele vê o cachorro, parece que é um encantador, né? Olhou, consegue, já vem, chama e o animal vem. Mas e quantas vezes não vem, o animal está doente, o animal está com dor, né? Um bicho com dor atropelado, se você tentar pegar, ele vai te morder, porque a única reação dele é morder, se proteger. E aí começa o desafio. Eu não conheço esse animal, ele pode estar doente, protetor não tem vacina antirrábica, né? E nem muitas vezes não precisa tomar, mas eu não conheço aquele animal. E aí vem a exposição da saúde física mesmo, né? Questão da zoonose. Hoje a gente tem esporo. E como é complicado a gente pegar um gato que está em sofrimento com esporotricose, né? Então, assim, eu sempre brinco, já tem que sair agora no protetor, não é só ração, tal, não, tem que ter óculos, luvas, máscara, tudo para poder pegar um gato com esporo, né? Porque você ainda está ajudando, ainda vai adoecer, a gente sabe que o tratamento é complexo tanto para o ser humano quanto para o animal, então eu acho que vem a segunda questão, que é o desafio da saúde, né, física. Terceiro, para onde levar? Eu levo para minha casa. Eu tenho quarentena? Não tem. Abrigo da proteção animal, é muito difícil ter quarentena. Eu não conheço. De prefeitura já é raro, né? Como eu vou levar um animal que eu não conheço o status sanitário dele para misturar com os outros que já estão lá? Como fazer? Aí vem mais sofrimento. Assistência veterinária. Eu dependo do veterinário que é do coletivo, que se compadece, mas ao mesmo tempo, né, o veterinário não tem toda a medicação. Qual abrigo que tem um responsável, né, que vai lá direto para orientar, para fazer a prevenção, né? Porque abrigar não é só cuidar o tratamento, tem o preventivo, abrigo, lar temporário, a gente precisa fazer desinfecção, fazer um teste rápido, tem sinomose, não tem, aí tem, vamos tratar para que clínica, né? Então já começa o desafio da assistência veterinária. Aí o problema, tá ok, não tá doente, era só um filhote, ou então outro animal, recuperei, vacina, medicação, farmacinha básica, né? Muitas vezes é doação, vem remédio vencido, aí acaba tendo até problema, porque o remédio é vencido, você está tentando ajudar e se complica. Então, pode ter até problemas legais, né? Se você vai colocando, né, colocando muito abrigo, porque é tênue, né? A linha de muito animal no abrigo para virar acumulação e a gente não conseguir dar condições boas para os animais. Então, a gente pode ter, vocês podem ter problema com a justiça, problemas legais. Então, isso é um problema sério, né? E aí, mesmo que corra tudo bem, o animal está bem, saudável, mas o animal, ninguém põe a mão, porque ele foi maltratado no momento, aí a adoção vai lá embaixo.
E aí hoje a gente tem a questão do comportamento animal, de preparar o animal para adoção, né? No IMVC a gente tem a Lu Baldão, que tem um trabalho maravilhoso fazendo, né, Lais, a tese de doutorado, que melhorando os animais, o comportamento dos animais para aumentar a adoção. Por mais que você até tenha esse dom, consegue fazer um trabalho, mas não tem tempo, porque você tem vários outros animais para cuidar, você não tem tempo, você não tem dinheiro para chamar uma pessoa para fazer, né, essa, essa, essa reabilitação desse animal. Então, você não consegue também colocar para adoção. Você tem que ter critério, você não vai cuidar do animal, eu sei muito bem, protetor não libera, né, animal para qualquer pessoa, tem um critério, questionário, não enquadrou, não vou deixar, né? Mas se foi, eu tenho tempo. Hoje tem WhatsApp, você pede vídeo, né? Você consegue acompanhar esse animal, mas nem sempre não dá tempo. E o pior, né, já finalizando, é a questão de manutenção. Ah, eu posso arrumar parceiro, fazer bazar, não sei o quê, mas cadê o tempo? Porque, né, geralmente vocês são sozinhos, tem um ou outro para ajudar, e o ideal seria que tá um no abrigo, o outro, né, vendendo coisas, fazendo brechó, rifa, não sei o quê, vaquinha, mas a gente fica tão envolvido, vocês ficam tão envolvidos com aqueles animais, com o trato dos animais ali no dia a dia, que vocês não conseguem, às vezes, nem pensar para poder, né, arrumar recurso. E aí não consegue dinheiro, não consegue ração adequada, fica de doação cada dia uma ração da diarreia nos bichos, é problema. Então, assim, são diversos problemas. Então, por isso, assim, a gente precisa lutar realmente por políticas públicas e principalmente na prevenção do abandono. Eu sempre bato na tecla, gente. Agora é a questão de ter o BS veterinária, atender os animais, porque o que a gente tem que fazer é não deixar que os bichos vão para a rua. Como é que a gente vai fazer isso? É cuidando naqueles lares, na vulnerabilidade, que a gente seja assistencialista lá, né? Para gente, que a gente não tenha que recolher menos abrigos. E se tiver que ter um CATA, né? Um lar temporário, que seja a prefeitura que tem, né? Mesmo pequena, ela tem recurso para manter, junto com o protetor indo lá, ajudando, passeando, mas que isso não recaia em vocês. E aí, como eu falei, vocês poderem ter gás e força para ajudar de outra maneira, porque nós vamos ajudar para sempre. Porque quem ajuda sempre uma causa, o poder público sozinho nunca vai fazer nada. Obrigada, gente. Passei um minuto. Pontualíssima ela, Brasil. Que chique. Maravilhoso. Doutora Clarice, quer falar algo ou você já quer que eu já... Tá bom, já deu sinal verde. Então vamos. Bom, que prazer enorme falar com vocês. O Diálogos com a Proteção já é algo que eu participo há muito tempo e eu me sinto muito honrada em poder dialogar com pessoas que fazem tanto pelos animais, mesmo com tantas dificuldades, a qual enfrentam todos os dias. E eu falo que eu sou protetora, eu me sinto assim desde que eu sou criança. E, inclusive, foi isso que me levou para a medicina veterinária, né? A minha sensibilidade me fez querer fazer algo a mais e isso me levou para a medicina veterinária. E eu lembro que quando eu entrei, eu tinha, né, 17 anos, novinha, eu tinha um ideal de salvar o mundo dos animais. Era a minha vontade, o meu desejo de Alice. Só que logo nos primeiros semestres, eu aprendi algo valiosíssimo, que foi que isso não seria possível. E isso me ensinou muito. Não seria possível salvar o mundo e transformar o mundo, mas em contrapartida eu poderia fazer a diferença no meu pequeno mundo. E isso foi uma virada de chave muito grande. Por isso que eu queria começar falando sobre isso, porque talvez isso possa perpassar pela vocação e pelo propósito de cada um de vocês que aqui está. E lá eu descobri que eu só poderia salvar o meu pequeno mundo, mas que aquela gotinha fazia diferença no oceano, né? Parece que uma gotinha não faz diferença, mas o oceano nosso seria mais vazio sem as nossas pequenas gotas. E aí eu fui descobrindo que eu podia fazer o meu pequeno papel.
E aí eu ia fazendo lar temporário, lar transitório, o pouco que dava, que na época eu morava com os meus pais, eles eram mais restritos. Vários animais passaram pela minha vida, mas um animal mudou o meu caminho de um jeito assim. Ele dividiu as águas da minha profissão. Eu lembro que foi um animal que eu tentei resgatar ele por 4 meses. Ele ficava na chuva, no sol, e isso comovia muito meu coração. E todas as vezes que eu tentava pegar ele, ele estava muito bravo. Então, foi um processo de 4 meses para conseguir me aproximar e conseguir levar ele para dentro da minha casa. E quando ele chegou dentro da minha casa, eu descobri um cão incrível. E eu falava, gente, esse não é o mesmo cão que mostrava os dentes para mim e que me fez batalhar por 4 meses. O Chiquinho, eu dei o nome dele de Chiquinho. O Chiquinho foi o cão mais incrível que eu já tive, assim, que os meus cães não ouçam isso que eu estou falando. Mas por quê que a participação dele foi importante? Porque eu pensei, gente, será que as pessoas têm paciência de esperar que um cão se sinta confortável bastante para expressar quem ele é de verdade? Esse foi o meu pensamento. Eu pensava assim, se eu tivesse desistido dele, né? Depois de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, eu nunca conheceria o cão incrível que ele foi, o cão companheiro que ele foi. E aí isso me levou a querer fazer pesquisa ainda na faculdade, com saúde pública, com medicina veterinária do coletivo. Por isso que eu falo que esse cão mudou a minha trajetória, porque eu só entrei para a área que eu estou hoje, que é uma área que eu tanto admiro, né, Annalise? A Annalise é uma das grandes mestres aí, que abriu esse caminho, que tanto me fez ficar admirada, e eu tenho muito orgulho de seguir esse caminho da medicina veterinária do coletivo, porque o Chiquinho passou pela minha trajetória e a minha história, e eu falei com a Lu Baldan esses dias, essa pessoa que a Annalise citou, a Lu Baldan é uma veterinária que está fazendo um trabalho pelo Brasil de modular comportalmente cães para que eles possam ser adotados mais facilmente e serem devolvidos menos vezes ou nada. E eu lembro que meu trabalho de TCC foi sobre isso, foi essa angústia. Por que que os animais são tão devolvidos? Por que que as pessoas não esperam que eles expressem o comportamento normal deles? Mas, enfim, por isso que eu estou aqui, porque estou tentando fazer o meu pequenino papel e espero que vocês se reconheçam nisso. A grande verdade é que a demanda é enorme, ela é inesgotável. Olhando para o nosso país, é uma demanda gigante e a gente não vê um cenário rápido que essa demanda diminua, né? Que esse problema chegue ao fim. Mas, por isso é importante o trabalho que vocês desempenham, né? O amor, o propósito, a vocação, eu reconheço isso. Mas o que eu quero dizer aqui hoje na minha fala talvez seja um tanto desconfortável. Mas não fiquem bravos comigo, porque a partir do desconforto é que a gente muda algo também. Na nossa inércia, no nosso comodismo, nada acontece. Então, desde então, peço licença para incomodá-los um pouquinho, mas que esse incômodo gere um fruto. Por quê? Somente esse amor, somente essa vocação, somente o desejo de salvar o mundo não é suficiente para prover o que os nossos animais precisam. Então, é fundamental que, além de tudo isso, esse amor, sensibilidade, compaixão, propósito, a gente tenha um método, um planejamento, uma palavra que às vezes arranha o nosso ouvido. Mas o planejamento, né, a proposta de ação, como eu vou trabalhar, né, com métrica, com fluxo, com critérios, é fundamental para eu equilibrar as minhas demandas de acordo com os recursos que eu tenho. E essa é a verdade. Qualquer empresa trabalha nas suas demandas de acordo com os seus recursos, de acordo com o planejamento financeiro. E a Perla falou isso muito bem, e eu preciso trazer isso à tona de novo, porque é uma pessoa que exerce um bom trabalho e consegue trazer essa visão de gerência. E aí eu espero que vocês tenham percebido como que ela alcança e ajuda e cuida ainda melhor por causa dessa visão. Então, a ideia é planejar para eu conseguir me organizar melhor e ajudar melhor. E cuidar de uma maneira mais assertiva, uma maneira mais bem ajustada. E aí eu queria falar de alguns pontos. O primeiro é a capacidade de promover cuidados. Isso tem que estar no nosso radar. Qual é a capacidade do meu abrigo,
ou enquanto protetor independente de prover cuidados a alguns animais. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a base desses nossos cuidados precisa de ser promover bem-estar animal. A base, né, de um abrigo público, privado, ou de uma OSC, né, ou de uma ONG, tem que ser dar condições do meu animal ser feliz ali dentro, ter bem-estar ali dentro. Laísa, mas bem-estar está muito vago para mim. Nos ajude com um parâmetro. 5 liberdades. Para mim, é o parâmetro mais fácil, simples e útil da gente aplicar na nossa vida, né? Meu animal precisa de estar ao máximo livre de fome e sede, ao máximo livre de dor, lesão, doença, ao máximo livre de desconforto, tem que ser livre para expressar o comportamento ao máximo do natural e, por fim, livre de medo, angústia e estresse. E aí, se a gente for pensar nos nossos abrigos, qual é um dos elementos que mais pode impactar e ameaçar o bem-estar dos nossos animais? Superlotação. Eu nem dei espaço para vocês, mas eu preciso de falar que a superlotação, ou seja, comportar mais do que você tem capacidade, é um fator, não se esqueça disso que eu vou falar, que mina e gera, viola as 5 liberdades dos nossos animais. É isso que a gente vê na prática. Então, eu preciso de dizer que, como médica veterinária, ao longo da minha trajetória profissional, inúmeras e inúmeras vezes, ainda que eu admire totalmente o trabalho de vocês, mas trazendo uma reflexão técnica, inúmeras vezes, ao visitar abrigos de ONG, público, particular, mas também de muitas e muitas ONGs, eu fiz a reflexão: será que retirar esse animal da rua e trazer ele aqui para dentro é uma garantia de que esse animal vai ter bem-estar? É uma pergunta que eu faço para vocês. Porque, às vezes, tirar ele da rua e trazer para mim é um acalento para o meu coração, né? Me dá uma paz, cumpre o check do meu dia. Mas será que, se eu pensar nas 5 liberdades do meu animal, será que eu estou conseguindo prover isso? E eu não estou defendendo que a rua é o lugar dele. Não, não me entendam assim, né? Rua não é lugar de animal doméstico. Doméstico é porque foi domesticado. E domesticado tem que estar conosco. E a Annalise falou muito bem isso. Política pública, né? O papel do poder público é gigante e, às vezes, pela omissão dele, a gente acaba assumindo um papel. A rua não é o lugar deles. Mas eu te pergunto, muitas das vezes, a gente vê um animal que foi para dentro de um abrigo e ali ele sofre muito, né? Eu já vi animal dentro de um abrigo que ele passava, às vezes, 3, 4 dias sem alimento e, o pior, ele não poderia buscar o próprio recurso. E, às vezes, na rua ele consegue fazer isso. É verdade? Se ele está com fome, ele procura um lixo, ele para na frente de um churrasquinho, na frente de um bar. Se um animal na rua se sente ameaçado, ele procura uma toca, ele procura para esconder. E eu já vi animais em abrigos que, às vezes, estão ameaçados 24 horas por dia por um animal dominante que vive no mesmo recinto que ele e ninguém consegue enxergar que ele está acuado 24 horas por dia. Que ele está sofrendo estresse, medo e ameaça por um outro que é dominante, que talvez não deveria estar no mesmo espaço que ele. E ele não tem a oportunidade de mudar a própria condição. Então, a reflexão que eu queria trazer aqui é tão importante quanto resgatar, e eu acho isso maravilhoso, mas tão importante com isso, na mesma medida, tem que ser a nossa preocupação para dar condições dignas. E eu lembro que a fala do Cristiano na semana passada foi muito nessa direção, né? O Cris falou aqui, ele fala que eu boicoto ele, mas eu sou maior fã dele. Eu não sei de onde você tirou isso, Cristiano. Mas olha que interessante, você falou algo muito legal, você falou, olha, eu preciso falar não, porque eu olho para a minha realidade, eu não tenho recurso, eu não posso aceitar parte do meu coração, mas eu preciso dar condição para aqueles que eu tenho. E essa é uma verdade, né? Às vezes a gente pensa em número, quando na verdade os nossos animais precisam só de qualidade. O nosso animal, ele não se importa de viver 1000 anos, né? Ele não tem 1000 anos, um dia, isso não é muita referência para ele, mas eu penso, dias com qualidade. Será que a gente está conseguindo fornecer dias com qualidade? Então, é só uma pergunta. E para isso, a gente tem métricas. Hoje já existem vários estudos e eu fiquei impressionada ao estudar um pouquinho para trazer para vocês. O assunto ele é enorme. Vou compilar aqui nos meus 3, 4 minutinhos finais.
falando que existem métricas para isso. Ou seja, a gente consegue quantificar aspectos do meu abrigo que me ajuda a visualizar qual o tamanho da minha capacidade de cuidar. E se eu estou extravasando a minha capacidade de cuidar. Então, as minhas métricas é para entender a capacidade máxima de suporte a qual eu posso ter aqui no meu abrigo. Na verdade, o ideal, como a Annalise falou, é que o abrigo nem existisse, né? O nosso sonho de consumo é que não precise de abrigo nenhum, nem público, nem privado, nem de ONG, né? Todos os animais têm os seus lares e que eles não precisam estar aglomerados. Mas enquanto isso ainda não acontece, eu preciso de avaliar a capacidade do meu lugar, né? Por exemplo, fluxo de permanência dentro do meu abrigo. Será que vocês já se pensaram qual que é a média de tempo que um animal fica aqui dentro comigo? Eu imagino que a ideia de vocês não seja manter os animais ali por muito tempo. A ideia é que eles entrem, sejam reabilitados, cuidados e adoção. E se você identificar que você não está com esse perfil, a gente já tem que começar a pensar em estratégias para cuidar, né? Porque a gente já começa aí a criar um perfil de acumulação. Mas, pois bem, então, e aí tem uma continha simples, né? Para você avaliar o tempo de permanência dos animais, que tempo de data de saída menos data de entrada mais um dia, porque o dia que ele chega não conta como permanência. E aí se você anota tudo que a entrada dos animais, se você registra, você consegue fazer um cálculo de quanto tempo eles estão ficando ali. Mas aí a gente já esbarra num problema, ninguém anota, ninguém registra, ninguém consegue saber que dia que entrou, que dia que saiu, quem que ele era, onde. Não dá tempo, a Annalise falou, nunca tem tempo, né? Eu estou tentando salvar, tentando cuidar, tentando dar comida, tentando pegar outro. Não dá tempo de gerir isso, mas entenda, né? Aquele que gerencia, cuida melhor. Ama mais, né? Provê melhores os cuidados. Outro ponto é a capacidade. E quando a gente fala de capacidade, tem vários quesitos, né? Número de alojamentos, quantas baias eu tenho? Quantos canis eu tenho? Quantos funcionários eu tenho? Olha que interessante. Seja quando eu falo funcionário, né? Gente que recebe, mas quantos voluntários eu tenho? Quantos resgates eu faço por mês? Quantas adoções eu faço por mês? Quantas transferências? Quantos óbitos? Quantos lares temporários? Eu tenho que registrar isso. Lais, é muito chato registrar. Sem registro, não tem melhora, não tem jeito, né? Capacidade e estrutura física. Tem cálculo hoje, e eu posso ajudá-los com as referências, que mostra qual que é a minha capacidade, qual que é a minha estrutura física necessária para o tanto de animais que eu tenho. E aí você veria como que está discrepante, muitas das vezes, o tanto de animal que você tem para o tamanho dos seus recintos, para a sua estrutura física. Cálculo de capacidade de adoção. Olha que interessante, existe um cálculo que você chega a um número ótimo de adoções que você teria que fazer por mês, pensando na quantidade de animais que você tem e pensando no tempo de permanência ideal desses animais. Outro ponto, capacidade da equipe. Olha que loucura isso. Se você não tem o número de funcionários ou voluntários suficiente para te ajudar na rotina do dia a dia, que é pesada, que não é fácil, que tem alta rotatividade, que a gente tem problemas, às vezes com depressão, burnout, fadiga por compaixão, várias coisas. Se você não tem o número de funcionários adequado, isso é um limitador. Laisa, mas eu tenho ração, eu tenho insumo, eu tenho estrutura, é enorme o espaço, mas se você não tem a quantidade de equipe mínima, isso te limita na quantidade de animais que você pode ter. E isso é uma verdade que às vezes a gente não quer enxergar. Porque eu sou o protetor, eu sou o salvador, eu faço tudo sozinho. Só que não é a verdade. Nossos animais precisam de gente ajudando, né? É o tempo todo, o fluxo não para. Você sabe melhor do que eu. Então, tudo isso afeta a qualidade dos animais. Para resumir aqui a ópera, nosso diálogo, não há um benefício, né, real em, às vezes, tirar o animal da rua ou tirar ele de algum lugar que ele está até mais ou menos adaptado ou comunitário e levar para sofrer no meu abrigo. Esse é um ponto de interrogação, né? E levá-lo para colocar em condições, às vezes, piores do que aquele que ele estava. Isso é uma reflexão, entendam bem. Desculpa gerar esse desconforto no coração, mas nós precisamos de falar. Se eu, enquanto técnica, não falar, quem vai falar? E eu falo isso com muito amor, porque admiro muito o trabalho de vocês, mas também, na mesma medida que admiro,
quero que vocês consigam, primeiro, estar mais felizes com o trabalho que executam e também fornecer mais dignidade àquele que vocês tanto amam, né? Aquele que vocês tanto lutam por essa causa. Precisa existir critério de seleção. A Annalise falou sobre isso. Eu tenho que ter um critério. Qual é o meu critério? É fêmeas prenhas, é filhotes, é animais deficientes. Eu tenho que ter um nicho que eu estabeleça critérios. Porque quando você não tem critério, né? Quem não tem norte, qualquer lugar que chegar, não sabe que chegou no lugar. Porque você não tem um norte. Então, assim, você precisa de ter critério, você precisa de ter fixos, porque se você não tem critérios, é difícil falar um não. Né? A gente conheceu recentemente uma instituição, uma organização, que era cheia de critérios. E essa organização nos encantou, porque o fato dela ter um critério muito bem desenhado e muito bem descrito facilitava com que ela falasse para a população que ela não poderia, porque internamente é a regra deles. Gente, isso é maravilhoso. Ela consegue cuidar melhor dos 20 que ela tem, dos 30 que ela tem, porque ela consegue trazer um critério para o seu apoio, um critério para o seu cuidado. Então, para cumprir bem o papel de vocês, o meu papel, da Ana, da Brenda, de cada um que aqui está, do Cristiano, Tatiana, Leidiane, Edneia, tenho certeza que um norte, um direcionamento e um planejamento pode salvá-los, às vezes, né? Dessa angústia de não ter limite, de não conseguir cercear os seus objetivos, né? De não conseguir dar formato ao seu trabalho. Isso significa falar capacidade, demanda. E, por fim de verdade, queria falar uma frase que eu achei muito legal, até anotei ela aqui no meu WhatsApp para eu não perder ela, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é do William Deming, essa frase. Ele fala assim: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. Gente, isso para mim é muito claro, assim. Se eu quero ter êxito com o meu trabalho como protetor, e como a Annalise falou, quem é protetor vai ser para sempre. Não vão tirar esses títulos de cada um de nós, mas se a gente quer ter êxito, sucesso, mais saúde mental e dar melhores condições aos nossos animais, precisamos gerenciar, né? E o básico já consegue nos nortear. Não precisamos de ferramentas muito complexas. O básico já consegue trazer um formato ao nosso trabalho. Muito obrigada pela oportunidade. Excelente, parabéns pela explanação das duas, né? Eu acho que foi muito importante para a gente refletir sobre essas demandas, refletir sobre a necessidade de criar critérios, né? Para pegar esses animais, porque eu também sou uma apaixonada por animais. Já peguei, levava para casa. Agora que eu casei e tenho minha casa própria, eu não fico pegando, não. Mas quando era para levar para casa da minha mãe, coitada. Ai, ai, já deixei ela em situações bem difíceis. Bom, gente, eu vou aproveitar aqui para falar que quem tiver alguma pergunta para fazer, por favor, coloca no chat, que aí a Brenda depois vai fazer uma triagem que nós vamos responder de 2 a 3 perguntas no final. Então, eu peço a gentileza de fazer por escrito, e aí, dependendo da quantidade, a gente vai ter que fazer essa triagem para não ficar muito extenso, tá? Brenda também pode dar continuidade, por favor. Obrigada, doutora Clarice, assim, muito obrigada, né, a doutora Annalise, a doutora Laisa, é uma fala que é inquietante, né, mas é muito importante a gente trazer essa reflexão por um ambiente de segurança, que é esse diálogo, para a gente pensar junto, para a gente refletir junto, para a gente tentar encontrar caminhos que às vezes a gente nem pensava e o outro vem dar uma ideia. Então, assim, muito obrigada, porque são pontos, né, que eu acredito que toda proteção aqui vivencia, né? São dificuldades que toda proteção enfrenta aqui no dia a dia, nesse gerenciamento. Mas, para dar continuidade, né, nesse nosso momento aqui do diálogo, agora a gente vai fazer uma nova divisão de grupos. E aí, como é que vai funcionar essa nova divisão de grupos? Vocês vão ter ali em torno de, no máximo, 20 minutos
para vocês conversarem e responderem duas perguntas que eu vou colocar aqui para vocês. E aí, durante esse tempo de discussão, vocês vão escolher uma pessoa representando ali o grupo, representando as respostas que vocês decidiram ali em comum, para trazer depois para a gente conversar sobre elas, e aí vocês vão responder aqui essas respostas para a gente. Então, aí vocês vão escolher uma pessoa para fazer esse papel de representante aqui do grupo. E aí, as duas perguntas, eu vou colocar elas aqui no chat agora. Ó. A primeira delas é: como funciona os critérios para entrada, para resgate dos animais, quem tiver abrigo ou quem não tiver abrigo, como que são esses critérios? E o segundo, os animais que vocês resgatam, que vocês têm sob a responsabilidade de vocês, eles são separados por grupo? Existe uma separação? E se existir essa separação, quais são os critérios que vocês usam para separar esses grupos? Então, eu quero que vocês vão com essas duas perguntas para esses grupos, vocês reflitam, vocês respondam e tenham um momento aí de muita troca entre vocês, de reflexão, e já já a gente se vê de novo. Levantada, por gentileza, porque aí a gente vai chamando aqui na sequência. Então, vamos lá, ó. Eu vou chamar de acordo com a sequência que apareceu aqui para mim. A primeira é a Laura. Laura, fique à vontade para trazer as duas respostas aqui para a gente, de acordo com o que vocês conversaram no grupo. A palavra é toda sua. Olá, pessoal, boa noite. Vou tentar falar de forma mais rápida aqui. O nosso grupo ele foi composto por 4 pessoas, um grupo heterogêneo, tinha gente do Ceará, e assim, o restante do interior de Minas. E assim, o que a gente pôde perceber é que as nossas situações são muito parecidas. Nós temos aqui, principalmente, protetores independentes que abrigam em suas casas e que realmente têm dificuldades em estabelecer os critérios, porque o resgate é algo que chega e muitas vezes animais que precisam, e o que a gente pôde entender é que talvez não tem ninguém ali para recorrer, que seja uma instituição ou algo que pudesse absorver essa demanda. Então, os protetores independentes, né, as protetoras, elas se veem ali na iminência de acolher. E aí, a gente até discutiu, vocês já pararam para pensar sobre isso, sobre critérios? E foi um momento, assim, de choque, meio que o coração acelerou, porque é difícil pensar em critérios muito, até mesmo diante disso, né? De ser uma protetora, de ser independente, enfim. Aqui a gente tinha também um integrante do grupo, que ele é protetor, mas ele trabalha no setor de zoonoses, e pelo que a gente conversou, no setor de zoonoses tem esse acolhimento, mas esse acolhimento não é feito de forma seletiva, não tem a quarentena, então é algo até que ele discorda, e por isso ele se afastou disso e está se dedicando mais a ser um protetor independente. Então, a gente vê um despreparo mesmo, né, talvez aí do setor público, em relação aos animais separados por grupo. Na casa das protetoras independentes, né, que acolhem, há sim uma pequena separação dentro ali dos nichos, né, mas não tem muito bem definido também, porque
as protetoras, os animais se dão bem entre si, sabe? Então não tem bem essa divisão. Coincidentemente, tem animais com condições especiais, cadeirantes, então esses animais, né, eles ficam em locais mais planos, com menos perigo, assim, de quedas e tudo mais. Bom, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Ótimo, Laura. Muito obrigada pela sua contribuição. Pessoal, para mim, sumiu qual seria a próxima mãozinha levantada. Então, quem levantou, pode se pronunciar, por favor. Elisângela. A Edneia também estava com a mão levantada e ela está sem áudio, não sei quem é que está falando. Agora vai ser a Elisângela, e aí depois a Edneia, pode ser? Boa noite a todos, né? O nosso grupo lá tem uma protetora lá, que é a Edneia, que é mais ou menos parecida com o meu trabalho aqui da questão do abrigo, né? Que é na nossa casa. A Laiane acabou que não deu tempo dela falar, mas ela trabalha num abrigo então acho que não deu tempo dela falar. Se ela puder falar também seria bom. A Juliana começou a falar no CPRDM e a Viviane também, que é uma advogada, parece que da advogada da OAB, que ela veio para entender essa causa, que ela está bem preocupada também com essas questões. E ela percebeu exatamente isso. Na verdade, a gente não tem um critério, falando sobre a pergunta, né? A gente não tem um critério específico qual animal que a gente vai resgatar, o porquê. É aquele que aparece, aquela situação, é aquela emergência ali naquele momento, e a gente pega. A gente não tem a quarentena, eu até falei que eu passei por um momento há pouco dia que a gente pegou um cachorro atropelado, eu estava cuidando dele aqui em casa, além dos 20 cães que eu tenho, eu peguei mais esse, tenho 6 gatos. Eu peguei mais esse. E a partir disso a gente desconfia que veio uma sinomose para minha casa. Eu passei aqui com 6 animais que a gente testou positivo para sinomose. A Priscila, que foi a mais atingida, agora, mas todos se salvaram, estão indo bem, mas a gente ainda está em tratamento. E o desgaste é muito grande, financeiro, físico, psicológico, tudo, por não ter ajuda de ninguém. Então, fica muito caro esse tratamento desses animais. Então, por não ter esses critérios, a gente corre esse risco. E hoje eu vejo isso. Por que a gente correu esse risco? Porque a vacina estava atrasada dos meus animais, a maioria estava atrasada. Eu sempre vacino sempre que eu posso. Então, as vacinas estavam atrasadas. Sobre a separação do abrigo, aqui eu faço a separação, a Edmeia também tem uma separação também, e é isso, a gente separa um espaço e vai dividindo por grupos, quem combina com quem, por porte também. Então, a gente tem algumas divisões e a gente passa aquele aperto, porque igual eu tenho os pequenos que ficam dentro da minha casa, uma turminha fica no quarto, a outra turminha que combina com o outro fica no outro quarto, e os grandões ficam no quintal separados também por grupos. E quando a gente descuida e abre uma porta e sai um que não combina com o outro e pega, é uma dificuldade para fazer essa separação desse animalzinho que está ali brigando. Então, é muito difícil conter. Então, hoje a gente passa por isso, a Edmeia passa, a gente vê, eu vendo a Edmeia, eu vi a cara de cansada dela, que está igual a minha, esse cansaço, sabe? E eu até falei que eu acho que eu não sei se eu vou conseguir por muito tempo, porque é sozinho, a gente não tem essa equipe para ajudar a gente no dia a dia, né? Então, é a gente sozinho, igual eu e meu marido. Meu marido sai para trabalhar, porque é o único provedor da casa. Todo o dinheiro dele é que vai para a gente sustentar aqui. Então, eu fico aqui praticamente sozinha para cuidar deles, né? Cuidar da casa, e a gente não dá conta, é pesado. E aí eu tô assim, eu preciso arrumar alguém para ajudar, mas a gente não arruma alguém, não tem grana para pagar,
Então, é uma situação muito delicada. A gente pega esse animalzinho e não consegue, a gente consegue alguns para adoção, alguns vão, mas com muita dificuldade, e aí chega um certo momento que você não consegue colocar esse animalzinho para adoção, porque o seu vínculo com ele já ficou muito tempo, então cresceu muito esse vínculo, então é difícil de você doar esse animalzinho, se torna muito mais difícil. Então, quando você pega e consegue uma adoção rápida, aí você consegue tranquilo, né? Mas quando você não consegue, aí a partir de agora, depois de anos você passando com esse animalzinho, você tem essa dificuldade de separar desse animal. Então, a gente, passando por tudo isso, e a gente vê. Eu montei uma ONG, a gente tem uma ONG que chama Bichinhos Protegidos. Hoje eu faço uma parceria com a prefeitura, consegui um contrato de fomento com a prefeitura e consegui montar uma clínica. Pegou a caneta aqui, aí tem bobeira, ele comeu a caneta aqui. E aí, por que eu falei? Eu não consigo mais cuidar de nenhum animalzinho, né? Eu não consigo pegar mais nenhum. Mas eu estou cuidando desses que estão aqui na minha casa, estou tentando fazer o melhor possível para ele, melhor qualidade de ração, que eu não gosto de dar ração de, né, péssima qualidade, porque eu sei do que isso traz de importante, uma ração de qualidade. Então, a gente se esforça bastante nisso. E eu falei assim, agora eu não posso mais ajudar nenhum animal. Então, quer dizer, eu estou cuidando dos que estão aqui da minha casa e os outros que estão lá na rua vão ficar sofrendo e eu vou sofrer mais ainda porque eu vou ver e não vou conseguir fazer nada. Diante de todos esses estudos que eu venho fazendo dentro dos grupos de estudo que está aparecendo agora, que a gente só agradece, é que a mente da gente foi se abrindo e a gente viu. Eu falei, não, eu não consigo mais, eu não posso resgatar, não é esse o caminho. Então, a partir daí, eu consegui essa parceria com a prefeitura, um repasse pequeno, montei uma clínica, porque diante dessa clínica eu consigo fazer as castrações e consulta, atendimento básico, gratuito para a população carente e para os protetores. É isso que tem ajudado, que está dando um respaldo aqui, um respiro para a gente aqui em casa, tanto para mim quanto para o meu marido. Era isso que eu queria falar. Ótimo, Elisângela, assim, muito obrigada pela sua contribuição, né, assim, por trazer essa realidade mesmo, né, assim, que vocês conseguiram aí conversar sobre o dia a dia de vocês. Eu vou passar aqui agora para o terceiro grupo. Quem for o representante desse terceiro grupo pode falar, por favor. Adivinha quem foi? Ah, que bom, Lara. Como é que a gente acaba a noite sem te ouvir, Cristiano? Eu quase não participei dessa live. Você não... Primeiro eu tive uns problemas aqui no abrigo, mas eu falei assim, não vou participar, não vou deixar o pessoal falar. Vai ser um favor que eu vou fazer. Super bem-vindo. Ai, meu Deus. Os 20 minutos lá duraram 2. Mas, enfim, eu no meio sempre assim. Então, aí assim, eu estava lá, nós estávamos lá conversando e eu sou o único que tem um abrigo. Me parece que a irmã que estava no grupo não tem abrigo. Desculpa, esqueci o nome da outra pessoa que estava lá, cuida de cachorros na rua, comunitário, junto com outras pessoas voluntárias, então abrigo mesmo sou só eu. A minha experiência foi assim, como funciona os critérios para entrada e resgate da adoção de animais. Bom, inicialmente eu não tinha critério nenhum, eu via sair pegando, a verdade era essa, meu coração falava e eu via no Instagram, tanto é que eu seguia 10 páginas, parei de seguir todo mundo, na hora que eu vi assim, nossa, o bicho pegou mesmo, e eu peguei uma família lá em Ribeirão das Neves, uma cria de 7 dias, a mãe, eu fiquei assim, eles me dão trabalho até hoje, tem 2 anos, e o comportamento dos cães eles são, abre aspas, terríveis, no bom sentido, terríveis assim, eles dão muito trabalho, o comportamento deles é muito complicado, eles não se dão com qualquer grupo, então eu passo perrengue bruto com eles. E depois disso, eu falei assim, meu Deus. Assim, eu não costumo falar isso não, eu falo só pra gente próxima, tá? Me dói falar isso, mas tem alguns resgates que eu falei, meu Deus, que complicou minha vida toda.
assim, às vezes, essa família da Mila me complicou, então eu não tinha critério, tá? Eu via, e essa família da Mila, lá em Ribeirão das Neves, estava assim, bombando na internet, no Instagram. Mas eu nunca fiz isso por status, tanto é que depois ninguém nunca me ajudou. Então, eu fui quando estava aguentando mais ver. Estava numa época de muito frio, e aquelas imagens dos cachorrinhos lá, os filhotinhos com 7 dias de vida, a Mila ficava muito na rua para comer e tal, e eu não aguentei ver aquilo. Meu coração eu era mais mole do que eu sou hoje. Hoje eu consegui enrijecer mais a situação, então eu não tinha critério, mas eu aprendi. Isso foi antes da pandemia, eu aprendi um pouquinho. Então eu passei a ter alguns critérios. Então, assim, eu primeiro parei de seguir todo mundo, não vejo praticamente nada não quer dizer nada. Algumas coisas eu realmente... às vezes eu marco alguém numa publicação, um deputado, uma ONG, para divulgar uma adoção, para divulgar uma vaquinha, alguma coisa assim, aí eu acabo visualizando alguma coisa deles próprios lá que divulgaram para mim, e vejo situações que se eu não visse, eu não ia lá buscar. A Suzy está lá no abrigo, eu fui longe buscar a Suzy estava lá, a menina está assim, eu peguei a Suzy na rua e tem um pastor alemão aqui, o pastor alemão está quase comendo ela. Eu falei assim, meu Deus. E ninguém fazia nada, eu falei assim, meu Deus. E eu vendo aquilo, eu segurei, até onde eu não segurei mais. Eu disse, não tem como, eu tenho que ir lá. Aí eu fui lá e busquei a Suzy. Aí a Suzy hoje está no abrigo, porque a minha esposa não deixa trazer para casa, porque a casa está muito cheia. Então, assim... hoje eu tenho um pouco mais de critério, mas já foi muito pior. Então, hoje eu resgato na rua. Eu estou super lotado. Eu tenho uns 4, 5 dias que tem uma chau-chau aqui na rua, no CIO. Eu tenho vários vídeos no Instagram. No CIO. E eu tenho câmera de segurança no abrigo. Eu tenho câmera de segurança que vigia a rua. E a Chachau tá lá. A pobrezinha, eu fiz vídeo, a pobrezinha tá lá. Ela mal fica em pé, de tanto que ela cruzou. E eu tô assim, o que eu vou fazer? Faço nada? Tá na porta do meu abrigo. Faço nada ou vou tentar fazer alguma coisa? Só que ela não é agressiva, ela é medrosa. Ela não deixa chegar perto. Então, eu dei comida, não sei o que. Hoje, eu tinha que ter filmado. Eu corri de 2 cachorrinhos chihuahua, desse tamanhozinho, assim. Porque estava defendendo ela. Eu fiz uma tocaia para trazer ela para dentro da minha casa, porque eu simplesmente não consigo fazer nada. Isso é psicológico, gente. Eu não consigo não fazer nada. Eu não consigo fazer esse é um critério que a cachorra está no cio, está cruzando. Eu tenho que pegar essa cachorra, eu preciso castrar. Já castrei cachorra no cio, graças a Deus, nenhuma veio a óbito. Eu sei que existe o risco, mas eu entendo que é muito pior se eu deixar na rua e daqui a pouco tá prenha, tá com 8, 10 cachorros lá na barriguinha e vai nascer na rua e sabe-se lá o que vai acontecer e eu não consigo pegar, então eu tenho que tentar fazer alguma coisa agora. Então, tem uns dias que eu tô nesse perrengue e não consigo resolver o perrengue. E agora tá chovendo aqui, é um dilúvio aqui próximo ao centro de Belo Horizonte, e eu fico pensando na cachorra. Aí hoje fui tentar tocar ela para ver se ela vinha aqui para dentro de casa para poder pegar. Então, assim, hoje eu tenho critério, meu critério hoje só pego perto de casa. Eu só pego algo que está aqui escancarado, está aqui. Meu abrigo está super lotado. E eu falei, vou pegar, vou castrar e vou colocar na rua. Por mais que doa. E dói, viu? E dói. Quem aqui já pegou uma cadela, um cachorro qualquer, e ficou 10 dias um pós-cirúrgico e assim, vai para a rua. Que São Francisco te abençoe, que Deus te proteja. Quem é que já teve coragem de fazer isso aqui? Se alguém tiver, pelo amor de Deus, me explica como, porque eu não sei como. Porque falar, assim, é o certo. A cabeça fala, Cristiano, seu abrigo está lotado, você não tem mais onde separar cachorro. Infelizmente, não é culpa sua, você não tem culpado, você não está fazendo nada de errado, você está colhendo, castrando e colocando na rua. Esses dias estava no Instagram aí, o carro da prefeitura, fazendo isso, tá? Aí eu conversei com um rapaz da zoonose, ele me falou o seguinte, ordem da superintendência. A gente castra e solta. Bom, se está castrando e fazendo pós-cirúrgico, beleza. Infelizmente é isso, porque a gente sabe que o poder público não absorve isso. Então, ok. Só que a segunda conversa era que estava soltando em outro lugar. Então, você pega uma cachorra, um cachorro comunitário, do bairro Bonfim, castra e leva para o Palmital, complicado, né? O cachorro vai ficar lá desesperado, não sabe onde que está.
vai correr risco de ser atropelado e vai ser atropelado. Então, hoje meu critério eu pego aqui perto de casa, na medida do possível. Vocês estão me ouvindo então, né? É porque a imagem da Brenda congelou aqui. Tá, beleza. Então é isso. Bom, os animais são separados por grupo? Bom, no meu abrigo, sim. Como eu falei lá no chat com as participantes, eu aprendi na prática que, na verdade, eu sempre fiz, né? Mas é porque eu sou muito bonzinho, aí acabo... Eu já peguei cachorro na rua e levei para o abrigo, comigo lá, soltei, e vamos ver o que é que vai dar. Estou aqui. Qualquer coisa eu pego, levanto, eu agarro, enfim, eu entro no meio da briga. Se der briga, eu entro no meio. E eu berro também, tem a mangueira de água lá, jogo água e vamos que vamos, né? Eu tive poucos problemas, mas eu tive problemas sim. Então hoje sim, eu separo. O meu abrigo, ele é um imóvel, tá? Ele é um imóvel, que é uma casa em cima, pequena, e um barracão embaixo. E tem um lote, que eu estou tentando construir um canil no fundo. Então, a casa hoje, eu comecei a reformar isso no final de 2019, antes da pandemia. Eu não acreditava que a gente fosse acometido pela pandemia e aquela coisa toda, e eu tinha condições financeiras um pouco menos pior do que hoje, e a minha intenção na época era uma, e tudo se transformou pela pandemia, né? Então, a casa está lá, aí tem assim, uma cozinha de uma casa. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas deixa eu tentar. Não vai dar. Infelizmente, esse aqui é o meu. Eu tenho uma câmera de segurança, eu não vou conseguir. Eu tenho uma câmera de segurança lá, minha preocupação é tanta com os cachorros que eu coloquei câmera de segurança em quase todos os cômodos para estudar o comportamento deles. Antes eu não tinha câmera, então o pau quebrava lá, e eu tenho deficiência auditiva. Eu escuto, mas não entendo bem as palavras. De longe eu não escuto. Minha esposa que me salva aqui às vezes. Ela já, tá brigando lá. Eu tinha que correr porque eu não tinha câmera de segurança, não sabia o que era. Então, hoje eu separo o comportamento. Ainda assim, às vezes acontece uns perrengues lá, mas eu tenho câmera, então hoje eu sei, eu vejo, eu gravo, inclusive, né? Só para. Eu sou uma pessoa que me preocupa demais com os cães, eu acho que incomodaria, mas é aquilo, gente. Então, assim, eu separo por comportamento, não faço rodízio. Liza, não tenho. O último que você falou dos 5, não tem. O estresse, infelizmente, eles são acometidos pelo estresse, por questão de, às vezes, eu tenho que prender o cachorro e ele fica lá 3 horas preso. E, às vezes, preso, e assim, é aquele momento que, às vezes, ele não quer estar preso, mas ele tem que ficar preso. Porque está na hora dos outros ficar solto, e vai ficar estressado, vai latir. Graças a Deus. É claro que as 5 liberdades, só porque você falou disso. As 5 liberdades, isso. Ela é um balizador. É óbvio que no nosso mundo perfeito é que a gente respeite e atenda elas na integralidade. Mas a gente entende que a rotina por si só, né? Quantos cães. Vou um pouco além. Os nossos cães, pet, que vivem sozinhos, nossos, que eu falo da sociedade, ele pode expressar o comportamento natural, né? Ele fica livre de desconforto, né? Sozinho no apartamento o dia inteiro. Mas o que eu quero dizer a gente precisa de mirar isso, a gente não pode perder isso de vista, né? Acerta, entende? Mira isso para o máximo próximo possível, mas o cenário perfeito é difícil para todos nós. Então, é só para pontuar sobre isso. Não, eu entendi e concordo plenamente com você. Eu tenho um poodle lá, tadinho. Eu peguei o poodle aqui na porta de casa, na porta do abrigo também, fez implante de lente. Eu tive uma ajuda financeira externa, ele estava com catarata avançada, fiz com o Dr. Luiz. É um poodle. Eu falo com a minha esposa, o Max não é cachorro de abrigo, assim, não que os outros sejam, mas eu tenho uns caramelos que eles se viram lá. Eles se divertem uns com os outros, eles brincam com os outros. Então, assim, eu percebo. E meu coração fala, eles estão felizes. Claro que eles não têm um sofá para eles falar, vou deitar aqui no sofá, vou ver televisão com o meu tutor. Eu odeio a palavra dono. Então, não tem. Agora, o Max está lá. O Max, ele adquiriu uma dermatite que eu levei no veterinário, uma dermatite na patinha, e assim, ele parou de pisar com essa patinha. Eu puxo a patinha, não tem nada na patinha, mas ele adquiriu um trauma na qual ele falou, eu não consigo colocar essa patinha mais no piso, mas consegue. Tá lá, tá normal, não tá quebrado, tem nada. Ele simplesmente não coloca. E ele é um poodle
que não parece poodle, porque ele mostra dente, ele fica bravo, tá no abrigo. Então, o meu coração fica destruído. E ninguém vai, ó, quem que vai adotar um cachorro que fez... Ai, desculpa, me perdoa te interromper, mas Corta, é só corta, por corta. causa do nosso tempo. Não. Se você puder concluir, por favor, se você quiser Não, é concluir. isso, é isso. Então, como todos os ativistas da causa animal, os protetores independentes, eu procuro fazer o melhor que é possível dentro das limitações financeiras mesmo, né? É questão financeira. Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia para uma fazenda, aí ia colocar um campo de futebol para eles brincarem, para eles se divertirem, e não ia doar para ninguém, porque eu vou te... Na boa, gente, a adoção está muito difícil, as pessoas estão muito... Adota por impulso, adota porque é bonitinho, aí não tem paciência para... Não, vou ficar aqui não, já não, deu, não se deu com o meu cachorro, vamos devolver. Aí o protetor, o ativista que faz aquilo por amor, fala assim, não, pô, não vou ficar, sabe, entregando o cachorro aqui, entregando ali. E isso quando a pessoa entrega, e quando a pessoa não entrega? Quando a pessoa vai assim, não, estou com vergonha, vou falar que ele fugiu, vou doar para não sei para quem. Ou então eu vou soltar e vou falar, se ele fugiu, você vai fazer o quê? Isso. Complicado, né, Cristiano? Mas aqui, muito obrigada pela sua contribuição. Assim, é legal a gente ver, né, que você tem aí alguns critérios pontuais, e foi bastante interessante, né, a gente escutar essa perspectiva, a mesma perspectiva de três coletivos diferentes, né? Então, assim, é muito enriquecedor porque às vezes uma coisa que um faz, o outro não fazia, e pode ser ali um início, né? Então, o objetivo aqui não é que vocês saiam desanimados, muito pelo contrário, a gente quer que vocês saiam com o coração cheio mesmo, de dar os próximos passos, né? E só para colocar um ponto, Cristiano, que você fala assim, como é que a gente enrijece o coração, né? Não é enrijecer o coração. Eu quero que vocês, assim, tanto o meu desejo, quanto do Instituto, quanto aqui dos demais presentes, é que vocês consigam se organizar melhor, executar o trabalho com mais excelência ainda, seria nesse sentido. E aí, gente, para dar continuidade, a gente separou aqui 3 perguntas no chat, e aí eu vou devolver aqui, né, para as nossas convidadas, para a doutora Laisa e para a doutora Ana Liz. A primeira pergunta foi no seguinte sentido: se alguém que está aqui hoje tem algum conhecimento sobre a implementação de política pública na educação formal sobre a prevenção de abandono dos animais, você poderia responder, por favor, doutora Ana Liz? Então, gente, dentro, né, do manejo, a estratégia que a gente chama que é transformadora e fundamental é a educação. E a educação de várias formas, né? A educação que a gente está fazendo aqui hoje é uma forma de educação, de discutir, educação de técnicos, que é a capacitação que a gente dá para veterinários, secretários, né? Agentes de saúde. E a educação, porque quando a gente pensa em educação, a gente pensa logo em educação para a guarda responsável, que é fundamental, que é a questão da prevenção do abandono, que é cuidar bem desses animais, né? E dentro da educação formal, a gente tem a lei que é a educação ambiental, que deveria ser bem dada. Muitas escolas têm, mas eles abordam muito questão do meio ambiente lá na floresta, proteger a floresta sem se lembrar que o meio ambiente é onde a gente, não, o ambiente é onde a gente vive, e principalmente quando trata de animais, falam muito de silvestres e não tratam de cães e gatos. Mas agora, nessa minha rodada aí de ter contato com muitos municípios, alguns municípios já estão fazendo a lei municipal que tem que abordar a educação humanitária nas escolas. Então, já tem alguns municípios, né? Eu lembrei aqui do município de Passa 20, mas a gente tem municípios com iniciativas bastante interessantes e que tratam. E eu gosto muito de falar, porque o projeto de castração, por exemplo, tem que ter a parte educativa, mas eles dão um folder, que é uma vergonha, né? Folder, eu falo, folder não é educação, né? Para lembrar, se você falou tudo que tem no folder, a pessoa levou para casa para lembrar, ok. Mas entregar, se fosse eficaz, a gente não tinha dengue, não tinha um monte de problema. Então, paralelamente a todas as estratégias de manejo, trabalhar a educação na escola, que é aquilo que eu falei, a gente tem que preparar o mundo
para daqui 50 anos a gente não precisar de ficar preocupando com isso, que os protetores podem fazer outras coisas, né? Então a gente realmente tem que investir, e a forma da gente trabalhar com as crianças é que isso vire uma lei municipal que tenha, que seja obrigatório nas escolas, na ciência, cada disciplina de forma, né, interdisciplinar, assim, você vai tratando, e a criança você fala de um jeito, até no ensino médio, onde você já vai colocar filme, né, de A Carne é Fraca, Coisa para Pensar, Terráqueo, os filmes de grande impacto, e quando é criancinha a gente fala assim, né, para que o cachorrinho precisa, um banho, tal, tal, tal. Então, é isso aí que eu não sei se Liza quer complementar, mas é o que eu tenho aí para acrescentar. E se alguém quiser mais, né, esses municípios, pode depois entrar em contato comigo. Eu deixo aqui meu telefone, meu WhatsApp. Eu gosto que vocês mandem mensagem, manda áudio que a gente conversa, tá? Ótimo, doutora. Assim, muito obrigada, né, pela contribuição e pelas ideias, né? Porque às vezes a gente fica tão ali perdido e não sabe por onde começar, né? Sim, a doutora aqui colocou várias ideias que podem já ser implementadas ali, né, no dia a dia da proteção no seu município. A segunda pergunta, eu vou pedir para a Liza, eu vou pedir a gentileza, Liza, de você responder de uma maneira mais sucinta sobre essa questão, se você sabe se existe algum curso voltado para esse gerenciamento de dados do manejo populacional de cães e gatos, e se você conhece, tem algum programa de computador que faz isso, ou se não existisse, tem alguém que você conhece que possa indicar. Sim, vamos lá. Inclusive, muito do que eu trouxe aqui hoje, parte, eu extraí do livro dele, que é um profissional competentíssimo, é um médico veterinário que está fazendo a diferença e vai fazer ainda mais nos abrigos do nosso país. O nome dele é Lucas Gaudioli. Então, existe um livro, e se eu não me engano, o valor dele não é inacessível, vale a pena o abrigo ter este material online. O livro chama Medicina de Abrigos, é da doutora Rita Garcia e do Lucas Gaudioli. E ele tem vários capítulos que ajudam na gestão do abrigo de maneira muito prática, factível, dentro da realidade. Esse é um ponto. Segundo ponto, o Lucas, ele está com um site agora, eu vou colocar aqui no chat para vocês, que é um site, ele chama, até coloquei que ele é o Info, estou com ele aqui agora, aberto para falar para vocês, é o MV Abrigos Brasil. E aí eu vou colocar esse site aqui. Esse site ele tem infodados de abrigos de animais de todo o Brasil. E aí lá tem isso que você perguntou, Laura, software, eles ajudam, eles recebem os dados de vocês e ajudam a processar essas métricas que eu falei. Então, sabe essas contas que eu falei que você pode fazer? Fluxo, taxa de adoção ideal, espaço requerido para o tanto de animal que você tem. Esse site ajuda, o trabalho de doutorado dele passa por isso, e ele é esse nome, e eu falo que o trabalho do Lucas tem que ser difundido, porque nós precisamos, a proteção precisa, então vou colocar o site aqui, todos vocês podem acessar, e tenho certeza que vai colaborar muito. Muito Tem o obrigada. curso, Liza. Eles dão o curso. E tem o curso, que está sempre aberto, inclusive está aberto agora, né, Ana? Estava esquecendo. Tem Na um curso Hotmart. da Hotmart pelo IMVC, maravilhoso, o curso de medicina de abrigos, que é um curso muito completo, que vale a pena fazer também pela plataforma. Ele está com turmas contínuas, então, sempre que você quiser fazer inscrição, está liberado, você consegue. Também posso colocar o site aqui do IMVC, que você consegue achar esse curso, e também o site da medicina de abrigos, que você pode acessar os dados que eu falei. Ótimo, Ana, bem lembrado. Não, ótimo, doutora Liza, muito obrigada. Assim, tem um curso também do MP, né, de manejo populacional, que ele fica disponível para protetores. Depois eu posso ver se eu acho esse link aqui para colocar. É um curso bem interessante também e tem uma abordagem direta, né, com a proteção animal, é bem legal também. Mas e tem uma terceira pergunta que fala se existem verbas disponibilizadas pela administração para projetos e quais são as origens dessa verba.
Inclusive, foi o tema da nossa última conversa. Eu aproveito e já deixo aqui para vocês que tanto o encontro de hoje quanto o encontro que aconteceu na semana passada vão estar disponíveis no YouTube, então vocês vão ter a oportunidade de assistir, quem não pôde assistir no último, que fala um pouquinho sobre essa captação de recursos. A Perla trouxe isso para a gente muito bem ali no dia a dia, né? De como fazer essa captação de recursos para o abrigo, e trouxe várias ideias também. Então, assim, além das ideias que ela traz ali de como tratar isso no dia a dia para os animais, né, que são resgatados, existem outras fontes, né? Tem fundos municipais, tem emendas parlamentares que vocês podem ter acesso, projetos ali que vocês conseguem verba por meio de termos de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público, né, doutora Clarice? Então, assim, existe um leque de captação de recurso que os protetores, eles precisam cada vez mais saber que existe, né, e ir atrás para ajudar nesse trabalho que vocês fazem, né? E pelo andar aqui das horas, né, assim, eu já vou me despedindo de vocês, agradecendo a presença de todos nessa noite, porque foi uma noite enriquecedora. Eu vou sair refletindo aqui, de acordo com o que a doutora Laisa trouxe, de acordo com o que a Annelise trouxe, de acordo com as reflexões aqui dos protetores que representaram, né, os seus grupos ali. E aí eu queria pedir para vocês, eu vou deixar aqui no chat agora um link para vocês preencherem, assim, eu peço que vocês preencham para a gente esse link, que é com sugestões. Só um minuto que eu estou copiando, gente. Eu não consigo copiar e conversar, não. Pronto. Aí. Segue o link aqui para vocês preencherem para a gente, para vocês darem ali, né, sugestões desse diálogo, aquilo que vocês gostaram, aquilo que vocês nos sugerem que a gente melhore, que a gente adeque, que a gente aperfeiçoe para os próximos, né? Porque o desejo mesmo é que esse espaço seja um espaço de diálogo, né? E diálogo com a proteção animal. E aí eu agradeço a presença de todo mundo aqui, né? Boa noite para vocês. Contem com a gente e qualquer dúvida, né, tem o Instagram do Instituto Arbo, tem o Instagram da Seda, a doutora Annalise, que representa o IMVC também, né, doutora Annalise, tem o Instagram lá também. E é isso, gente, assim, que vocês saiam com o coração, com esperança, tá? E que vocês continuem realizando esse trabalho que faz, sim, muita diferença na vida dos animais, né? E que vocês perseverem, né? Que vocês não desistam e que cada vez vocês façam com mais excelência, porque a gente sabe que é uma diferença gigante, tá bom? Beijo para todo mundo, gente. Tchau. Não, aí fizemos um programa. Boa noite, gente. Boa Obrigada. noite, Tchau, pessoal. boa noite, obrigada. Não, Boa noite, obrigada. Ana. Vi aí, viu? Obrigada aí pela participação. Virar bar. Doutora Obrigada, doutora Clarice. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Paty, vamos dar só um minutinho para as pessoas se pegando no chat o que foi julgado Isso. aqui. Porque foram muitos. Eu atualizei o link, gente. Eu vou aproveitar para passar o contato aqui da Renata, da plataforma Semente, para quem quiser fazer algum projeto para o Ministério Público, passar verbas de prestações pecuniárias que possa ajudar na causa animal. Aí eu vou passar o contato dela, só um minutinho, que eu tenho que abrir Nós aqui. estamos escrevendo um projeto. Ah, que legal! Já estão sabendo, então, desse... a plataforma. Nós estamos no processo Estou escrevendo a parte da dinâmica, como que vai funcionar. O pessoal da plataforma Semente são ótimos, tiram dúvida. Assim, o pessoal é muito bacana. Olha, que legal. Deixa eu ver se é esse número aqui. E o muito legal desse projeto, nosso caso aqui, que a gente recebe recursos pelo Fundo Municipal de Saúde, mas fica restrito a animais da cidade. Então, a gente não pode utilizar o recurso com animais de outras cidades circunvizinhas. E já pelo
né, pelo Ministério Público, com esse recurso que vem através da plataforma Semente, você consegue abranger animais de outras cidades. Então, você consegue contemplar mais, ajudar mais animais. Gente, eu posso falar o número, que eu estou achando que eu não sei copiar esse trem, não. Eu vou copiar o e-mail aqui no chat, e aí eu vou falar o número. Eu acho que eu Se consigo você ir falando. quiser falar o e-mail, a gente vai digitando aqui, doutora. Então, eu vou falar o número. O e-mail eu consegui copiar e colar. O número é 31 98317 3474. Deixa eu só ver aqui. O e-mail parece que não veio. Se quiser digitar o e-mail também, eu já coloco aqui. Então eu olho aqui, peraí. Plataforma Semente, cadê ela? Renata.fonseca @ce mais, letra C, letra E e escrito mais, C mais, .org.br. Uai, eu saí do trem? Gente, vocês estão aí? Então, Ah, tá. Eu não sei como é que eu faço para voltar para o Zoom. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, consegui. Tá. deu tempo, né, gente? Todo mundo copiar aqui o link, os telefones, as trocas. E é isso. Agora Boa sim. Muito noite. obrigada, parabéns, gente, pela Beijinho, organização, Obrigada. por tudo. Obrigada.